Olá, terceira série do ensino médio, terceiro C, terceiro D. Hoje é quinta-feira, dia da nossa aula de matemática. Essa semana, segunda-feira, foi feriado, nós não tivemos aula. Então, nessas duas aulas de hoje, nós faremos a correção das atividades propostas na última semana sobre estudo das funções. Então, vamos corrigir as atividades sobre estudo das funções. Na atividade número 1, identifique-se a representação gráfica das funções a seguir. É uma parábola com a concavidade direcionada para cima ou com a concavidade direcionada para baixo. Bom, analisando aqui, coeficiente x² é positivo, então a concavidade é para cima. Coeficiente x² negativo, concavidade para baixo. Coeficiente x² negativo, concavidade para baixo. Então, na atividade 1, somente a primeira função, 3x² menos 5x mais 1, tem concavidade voltada para cima. As outras duas, concavidade voltada para baixo. Na atividade 2, defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a concavidade da parábola é direcionada para cima ou para baixo. Eu citei lá na correção, que o x² positivo e o x² negativo. Então, essa é a propriedade observada que define a direção da concavidade da parábola, tá? Então, vamos lá. Uma sugestão de resposta. As funções quadráticas cujo coeficiente x² é positivo, tem concavidade voltada para cima. Voltada para cima. Bom, se o coeficiente x² é positivo e a concavidade voltada para cima, o mesmo quando o x for negativo. Você pode, eu estou sem espaço aqui, então você pode escrever, a escrita pode ser a mesma, O que você pode trocar aí? Quando o x² é negativo, você pode copiar tudo que eu escrevi aqui, porém, x² negativo, concavidade voltada para baixo. A concavidade voltada para baixo. Então, essa é a propriedade observada lá no exercício anterior. Se o coeficiente x² é positivo, a concavidade volta para cima. Se é negativo, a concavidade volta para baixo. Na atividade 3, fala sobre a função do primeiro grau, com duas propriedades. A primeira, a reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. Então, vou complementar aqui. Isso aqui só vai acontecer quando o y for igual a 0, tá? A reta vai interceptar o eixo x em um único ponto quando o y for igual a 0. E vai
a reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo do y quando o x for igual a zero. Então é isso que nós faremos nesse exercício. Substituir x e y por zero em cada uma dos itens para definir em qual ponto a reta intercepta os eixos coordenados. Na letra A aqui, ó, na letra A, se o x for zero, o y vai ser igual a 3, né? E se eu trocar o x aqui o y por zero, o x vai ser o oposto de 3, que é menos 3, tá? Na letra B, se o x aqui for zero, x igual a zero, o y vai ser igual a menos 8. E se o y aqui for zero, nós teremos isso daqui, ó. 2x igual a 8, o x vai ser igual a 4, tá? Na letra C, se o x for zero, o y vai ser igual a menos 3. Agora, se eu inverter aqui, se o y for zero, nós teremos isso daqui, ó, 3x igual a menos 3. O x vai ser igual a menos 1. Ok? E na letra D, na letrinha D, se o x for zero, o y vai ser igual a 6. E se o y for zero, o x vai ser igual a 6 também. Ok? Próximo exercício. Dada a função, qual é a soma das coordenadas do vértice da parábola representadas por ela? Coordenadas do vértice: x do vértice menos b sobre 2 vezes o a. Então, x do vértice vai ser menos 10 por 2 vezes o a, que é 1. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Agora eu vou substituir o x aqui por menos 5 para mim achar o yv. Menos 5 ao quadrado mais 10 que multiplica menos 5 mais 9. Todo número negativo elevado a expoente par dá positivo. Menos vezes mais dá menos. 50 mais 9. Então, essa conta aqui, ó, 25 mais 9 dá 34. Menos 50 vai ser menos 16. Qual é a soma das coordenadas do vértice? Somando isso daí, ó, soma vai ser igual menos 16 menos 5. A soma de dois números com sinais iguais, você soma 16 mais 5 dá 21 e repete o sinal. A soma das coordenadas do vértice dessa parábola é menos 21. Próximo exercício. Aqui fala das raízes reais de uma equação. Não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito extenso, muito grande. Então, se você calcular o delta positivo, tem duas raízes reais. Quando for zero, há somente uma raiz real, mais duas iguais. Quando o delta for negativo, não há raiz real, tá? Então, vamos lá calcular o delta nesses exercícios aqui, ó. Na letra A, x ao quadrado mais 3 igual a zero. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos
4 vezes o A vezes o C. O delta aqui vai dar menos 12. Negativo, né? Se o delta é negativo, não há raiz real. Na letrinha B, 3x ao quadrado menos 8x igual a 0. Delta b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 0. 64. 4 vezes 1 dá 4 vezes 0 é 0. O delta é 64. Delta maior que 0. Há duas raízes distintas aqui, ó. Há duas raízes distintas. Na letrinha C, menos 4x ao quadrado, menos 1x, menos 3 igual a 0. O delta aqui vai ser igual a menos b ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais, vezes menos dá menos 12. O delta dá menos 11, delta negativo, não há raiz real. Então aqui, ó, não há raiz real. E na letrinha D aqui, eu vou fazer meio que um cálculo mental por causa do espaço. B ao quadrado vai dar 36 menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 5. Então, o delta aqui vai resultar em 36, menos vezes menos dá mais 20. O delta dá 56. Então, aqui também tem duas raízes distintas. Então, na letra B e na letra D, o delta deu positivo, tem duas raízes distintas, e na letra A e C, o delta deu negativo, não há raiz real. Na atividade 6, que é a última atividade, dentre esses retângulos aí que tem perímetro 24 metros, qual tem maior área? Se calcular a área aqui dos dois retângulos, ó, a área aqui em cima é 1 vezes 11, dá 11 metros quadrados. Aqui embaixo, 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Então, esse retângulo aqui tem a maior área. Termina aqui, abraço para vocês, tchau.